dispensa apresentações. O nosso irmão João, para alguém que porventura não tenha conhecimento ainda, é um vigiense radicado em Mafra, já viajou por muito lado para cá militar, mas há uns tempos para cá encontrou o caminho. E muito rápido mesmo, teve uma evolução que nós vamos analisar daqui a bocadinho o resultado dessa evolução. Vamos, a sala é tua. Muito obrigado, boa noite a todos. É um gosto estar aqui de novo convosco e agradeço estas palavras elogiosas que o Miguel me dirigiu e também aquela linda prece. Obrigado, Zé. Impecável, não é? Uma linda prece, a proteção que pediu para todos nós e teve a bondade de me pedir em particular que eu possa ser um instrumento da mensagem divina, e é isto que hoje eu vos quero comunicar. O que eu hoje me proponho falar-vos é sobre as leis naturais, mas entendendo a sua relação com as leis morais. Se alguma coisa eu gostasse que, pelo menos ao sair daqui, tivessem claro, é que as leis morais, que são estas todas que aqui estão à volta, são leis naturais. Mas nem todas as leis naturais são leis morais. Também se costuma dizer leis naturais ou divinas. Isto porque, para além das leis morais, as leis divinas incluem todas aquelas leis que a ciência tradicional estuda a respeito da matéria, da astronomia. São coisas feitas por Deus e nós estamos a descobrir. Termos, pois, a ideia que leis naturais é um conjunto de leis morais, mas também leis físicas. Isto tudo vem no início da parte terceira do Livro dos Espíritos. Vamos começar por ver o que é que o próprio codificador, porque é que ele sentiu necessidade de escrever esta parte do Livro dos Espíritos, esta parte terceira, e qual era a intenção dele. Vamos ver um pequenino filme com ele. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontramos uma regra universal de proceder, mesmo para as nossas menores ações. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis. O ser humano encontra o meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Tudo isto vocês poderão encontrar exatamente aqui, como eu vos disse, na parte terceira do Livro dos Espíritos, entre aquele primeiro capítulo que lá está, entre as perguntas 614 e 648. É o preâmbulo para depois, então, ficarmos com apenas as leis morais e ser detalhada cada lei moral de per si. Hoje ficaremos com esta abordagem inicial, com as questões do bem e do mal, com as características das leis, e vamos começar exatamente pelas características das leis divinas ou naturais, entre as quais estão as morais.
características elas têm? Pois, sendo leis divinas, elas são eternas, imutáveis, perfeitas, adequadas a cada mundo. Mas podemos perguntar, mas nós vemos que de vez em quando se diz, o homem julga descobrir uma lei divina, faz um formulário e mais tarde tem que a rever. Não, o problema onde é que está? Está no homem que a interpreta mal, porque a lei é imutável, a lei divina é imutável. E isto tanto acontece nas leis físicas como nas leis morais. A ciência, quantas vezes a gente vê, tem um determinado postulado e depois mais tarde descobre uma coisa melhor e revê. E nas leis morais, porquê é que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo? Porquê? Para explicar coisas que não estavam bem explicadas, certo? E portanto, à medida que nós vamos progredindo, o Espiritismo como filosofia e ciência também não tem a verdade absoluta. Vai melhorando e vai estudando. Agora, as leis divinas, essas são imutáveis. Nós é que vamos descobrindo essas mesmas leis. Portanto, tal como eu vos disse, as leis divinas dividem-se. Que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa, além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem, portanto, estamos a ver, e pratica leis naturais ou leis divinas é um conjunto formado por estes dois conjuntos, que ambas, quaisquer uma delas, são divinas. Repararam ali que, aquilo que estamos a falar, muitas vezes o homem interpreta mal, define mal uma lei e depois mais tarde tem que a mudar. Não é que a lei mudou, Deus não se enganou, foi o homem que a fez. Quanto uma nota fácil, parece uma lei. Consta que a única coisa que não se pode fazer no paraíso, quando lá chegarmos, é não pisar os patos. E porquê? Porque houve aí três companheiros que iam aqui de Viseu para Coimbra, ali pela IP3, e iam todos alegrotes e tal, não sei o que mais, e às tantas têm um acidente. E morrem, desencarnam e logo nos minutos seguintes dão conta que estão num sítio lindíssimo, uma paisagem maravilhosa, toda verdinha e com uma característica engraçada. Tinha uns patinhos brancos assim espalhados por todo lado e de vez em quando umas placas a dizer não pisar os patos. E ainda estavam a contemplar isto quando aparece o recepcionista lá do paraíso, São Pedro, enfim, o gestor lá daquilo. Chegou lá e disse: bem, meus irmãos, sede bem-vindos ao paraíso, vocês tudo fizeram para merecer aqui estar, podeis fazer tudo o que vocês desejarem, exceto uma coisa, e vocês já se aperceberam, está escrito aí nas placas, é não pisar os patos, tudo o resto vocês podeis fazer. Bom, e foi-se embora. Então, dos três amigos, há sempre um que é mais brincalhão, não pisar os patos, e vai atrás de um pato e pisa o pato. De imediato vem lá o recepcionista com a mulher mais gorda, mais feia que ele tinha visto ao cima da terra e com uma algema ao pendurão, uma agarrada à mulher e outra algema. Chegou ao pé dele e disse: isto é o teu castigo para toda a eternidade porque pisaste um pato. Bem, os outros dois amigos, temos de ter cuidado com isto, temos de descobrir o caminho à volta dos patos. E tentam descobrir o caminho à volta dos patos. Mas sem querer, passado umas horas, há um deles que pisa, sem querer, um pato. Bom, lá vem outra vez o recepcionista do paraíso, com uma mulher agora ainda mais feia, mais gorda, sem dentes, enfim, e com a algema ao pendurão, chega ao pé dele
Nem diz nada. Pumba. Bem, o último, meu Deus, eu tenho mesmo de descobrir isto à volta, o caminho, eu não posso pisar nenhum pato, não posso arriscar, isto é demasiado. Bem, e esforçou-se. Tanto se esforçou que já tinham passado meses e ele estava numa boa, um dia, numa manhã lindíssima, a contemplar toda aquela paisagem e vê o recepcionista a vir agora com a mulher mais linda, mais bonita que ele tinha visto. E vê ele passar assim de lado. Parece que não vinha para ele. Bem, ele continuou, olhou e tal. Mas subitamente sentiu qualquer coisa na mão. E vê-se agarrado a esta mulher com uma algema. Ele volta-se para ele, meio admirado, para ela, meio admirado, e diz: desculpa lá, o que é que eu fiz para te merecer? E ela, com cara de muito poucos amigos: tu não sei, eu cá pisei um pato. Ok. Portanto, a lei divina não deve ser esta, não é? Mas é só para vos dizer que às vezes o homem cria assim umas leis e tal. Nós temos que estudar as coisas e ter esta ideia que também não somos perfeitos, não é? Portanto, e temos muitas vezes reformular as leis a que chegamos. Continuemos à descoberta delas. Ora bem, qual é que é a origem e como é que se conhecem estas leis? Diz, nesta parte do Livro dos Espíritos, logo no início, diz-nos que todos nós temos acesso a compreendê-las. Nem todos as compreendemos neste momento, mas a imposição que temos de progresso levará a que todos nós, um dia, mais cedo ou mais tarde, consoante o nosso trabalho, as compreenderemos. De alguma forma elas vêm connosco, vem a sensação do dever, do bem e do mal, nós vem impregnados disto. Portanto, todos nós teremos acesso a elas, mas temos que fazer um esforço. E, naturalmente, que só numa encarnação, também é lá dito, não é possível a nenhum de nós compreender todas as leis morais. Não é possível. Daí também a razão da encarnação, a justiça da encarnação. Se não é possível numa encarnação conhecer todas as leis, então tem que haver outras possibilidades. Porque então como é que seria Deus justo se aquele que não teve possibilidades, passou uma encarnação, quis estudar, quis trabalhar, mas não teve possibilidades, não lhe aconteceu e não tem outra possibilidade? Não. Por aí também a justiça da encarnação. Ela vem realmente gravada na nossa consciência. Todos nós vimos com uma noção clara do bem e do mal. E é claro que não é fácil nós termos essa percepção no momento presente, mas podemos facilmente compreender que cada encarnação que nós vimos mais evoluídos. Nós já não vimos a começar de princípio. Somos criados todos simples e ignorantes, mas em cada encarnação vamos evoluindo. Portanto, ela vem impregnada em nós e nós começamos cada encarnação com tendências, com provas que nos ajudam a recuperar erros do nosso passado, mas sempre disponíveis a usar da nossa inteligência, da nossa razão, para descobrir as leis de Deus, as leis divinas, porque só essas nos conduzem à felicidade. E ela está aberta para todos nós. É claro que nós assistimos ao longo da história e em todas as religiões e todas as correntes filosóficas, assistimos a aparecerem homens mensageiros do alto, do divino, que nos vêm recordar essas leis. Por exemplo, o nosso referencial é um referencial cristão, é o referencial de Cristo, que também é de toda a religião cristã, mas também é um profeta. Por exemplo, Cristo é um profeta considerado na região muçulmana. Mas quem diz Cristo pode dizer o Buda, pode dizer outros profetas. Portanto, Deus também nos envia de vez em quando uns mensageiros para nos ajudar. Kardec, hoje podemos nós dizer, hoje ao dia 2 podemos dizer que Kardec de certeza que reúne as características de um profeta. Também há alguém que nos vem com uma mensagem lembrar-nos aquilo que é divino. Naturalmente, se todas as religiões têm os seus, o Espiritismo, de uma forma racional, e como nós acabamos de ver, tem esta imagem. Mas, naturalmente, como vos acabo de dizer, outra podemos juntar a Allan Kardec, por exemplo. Muito bem.
O que é que nós podemos dizer sobre as questões do bem e do mal, e vem referenciado logo nesse capítulo inicial da parte terceira? Vem lá, por exemplo, esta pergunta. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Chamamos a atenção, já aqui numa palestra anterior, na última que eu aqui fiz, frisamos as diferenças entre a moral e a ética. Hoje vou outra vez lembrar isto, ok? O espiritismo baseia-se, estuda o bem e o mal baseado na ética, que é um ramo da filosofia, procurar razões para justificar porque é que algo é certo ou errado, e influencia a moral. A moral é baseada na sociedade humana, nos costumes da sociedade. Eu já vos vou dar um exemplo, vamos reavivar isso. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Também, por outro lado, o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir. Portanto, isto para dizer que nenhum de nós está isento de julgar por si. A responsabilidade é sua. Não é porque eu diga que não é bem fazer isto que vocês devem seguir. Sigam se para vocês fizer sentido. Vou-vos dar um exemplo. Por isso é que o Espiritismo se rege pela ética e não pela moral. A moral é ditada pela sociedade. Dou-vos um exemplo. Estão aqui senhoras com calças. Em Portugal hoje é moral. Mas não foi assim sempre. Há uns anos, há umas décadas atrás, era imoral. Mas hoje, no dia de hoje, se estas senhoras que estão com calça se transladarem ao Afeganistão, lá é imoral e vão ser apedrejadas. Por isso, o Espiritismo não se pode reger por um referencial que, ora, muda consoante está aqui ou ali. Não, o Espiritismo, a verdade divina, quem estuda as leis divinas que têm a característica da imutabilidade, não pode em Portugal ser assim e além ser assado. Não pode. Portanto, estão a ver que está relacionada, a moral está relacionada com a prática social, que nem sempre corresponde com a lei divina. Há sempre que estudar. Daí que a inteligência é importante e nós devemos usá-la para isso. Eu dou-vos outro exemplo. Se a pena de morte é moral. Reparem, a pena de morte é legalizada nestes países todos, no momento atual, nestes países todos em que está a vermelho. Nós estamos ali a azul, já não é legal. Há 150 anos que não é legal. Fez este ano, 150 anos, que não, portanto, deixou de ser moral. Entendida que, o que é moral neste caso é, uma sociedade julga que é bem proceder, um juiz, seu nomeado, um juiz para a sociedade, atribuir a pena de morte a quem matou outro. Muito bem, hoje em dia em Portugal não é aceitável. Pode-lhe dar 25 anos, é o máximo que se pode dar, mas não pode mandar matar. Mas, no entanto, se vocês forem aqui, por exemplo, a este país, aos Estados Unidos, que supostamente é um dos países mais avançados que temos na sociedade atual, pois ela é legal em muitos estados. Isto é bem proceder, julgam as sociedades de alguns estados que é bem proceder a um juiz atribuir a pena de morte a quem tenha morto outro. Ora bem, então, de novo, cá estamos outra vez a história das calças. Então, mas aqui é bem, ali é mau, como é que é isto? Portanto, nós não nos podemos guiar pela moral. É o que eu vos dizia há pouco. Não cometam um procedimento só porque eu ou alguém vos diga que é bem. Meditem. Terá razão de ser, usem a vossa inteligência. E o Espiritismo faz o convite exatamente a que nós julguemos cada comportamento de forma ética. E de novo a mesma pergunta agora. Então, aquela pena de morte é ética? Por exemplo, é ética onde ela é moral? Não. Mas eu agora estou a dizer, não, isto no ramo da filosofia tem que justificar porquê. Então eu apresento-vos uma justificação simples.
O homem é imperfeito em todo o mundo, não é? É aqui, é no Afeganistão, é nos Estados Unidos. Se é imperfeito, pode errar. Aqui e em todos os sítios onde a pena de morte é moral. Se pode errar, pode julgar falsamente. Um juiz pode se enganar. Então, se pode julgar falsamente, não pode aplicar uma pena que não possa ser revertida. Porque se ele mandar matar e daqui por 2 anos chegar à conclusão que afinal não era culpado, como é que ele agora vai emendar a mão? Se o tiver mandado para a cadeia, ok, tira-o da cadeia, dá-lhe uma indemnização, uma multa, etc. Mas se tiver mandado matar, não pode. Por isso mesmo, a pena de morte é antiética em todo o lado, mesmo onde ela é moral. Daí que o Espiritismo defende que não é bem proceder a pena de morte. Em nenhum lado. Estão a perceber esta diferença? O Espiritismo pauta-se por isto. Daí que nós dizemos que se pauta pela ética influencia a moral. Porque exatamente o Espiritismo é uma filosofia. E nós temos que ter muito bem cientes que aqui está. O mal é sempre o mal. Mesmo que toda a gente faça, não passa a ser bem por isso. Não passa. Enquanto não passar no crivo da razão, não passa. Assim como também todo mundo faz, nunca pode ser justificação para o espírita. Não é por todos fazerem que a gente vai fazer. Portanto, cada um de nós é responsável pelos seus atos. Cada um de nós deve julgar e por isso Deus lhe deu a inteligência para o fazer e assumir as responsabilidades disso. Por estar sujeito ao erro, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. É muito comum nós perguntarmos, mesmo quando nós estamos a usar toda a nossa inteligência, toda a nossa razão, nós ainda termos dúvidas se nós estamos a fazer o bem ou a fazer o mal. Bem, eu costumo usar nas minhas palestras uma pequena metáforazinha com uma moeda de euro para sinalizar isto. Reparem, o que é que nos foi dito? Foi dito uma regra que vem nos Evangelhos e as outras religiões todas defendem. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Deus, Cristo disse isto. Ok? Mas isto é a relação com a sociedade. Mas o que é que fica de fora? A nossa vida não se esgota na relação com a sociedade. Também temos de saber como nos tratar a nós próprios, como nos tratar a este corpinho e também como tratar a todos os outros seres que não são os humanos, os animais, a natureza. Daí que eu uso esta metáfora para me ajudar no meu dia-a-dia e espero que também possa ajudar-vos. De um lado da moeda, a moeda tem duas faces, como qualquer moeda. De um lado da moeda temos a regra da sociedade. Não faça aos outros, não queres que façam a ti. E do outro lado temos a natureza. A natureza onde se inclui também a relação connosco próprios. Ora bem, na regra da sociedade, vimos há pouco, temos a reciprocidade, aquilo que Jesus disse, não faça aos outros, não queres que façam a ti. Isto vem na pergunta 632, não fazer o mal. Isto é fácil de perceber, embora nem sempre fácil de levar à prática. Mas todos nós temos essa noção. Mas reparem, o Espiritismo não se esgota aqui. Vai mais longe. Na pergunta 642, e vamos ver essa pergunta mais adiante ainda hoje, vem lá dito fazer todo o bem para evitar o mal. Não é suficiente nós cumprirmos. Reparem, a moeda tem uma parte de prata, digamos, que é menos valiosa do que a parte de ouro. A prata, mais ou menos, todos lá vamos. Não faço uso, não queres faço a ti. Mas mais difícil é fazer todo o bem para evitar o mal, que lá vem dito também. Isto é, nós, por exemplo, perante um amigo ou uma amiga que está em dificuldades, nós já passamos
por aquelas dificuldades e nós sabemos que o caminho que ela quer seguir não é o caminho que lhe trará o melhor resultado. Mas nós dizemos assim, mas vou-me eu aborrecer, se calhar ela vai se aborrecer comigo, eu não vou dizer aquilo que ela quer ouvir, melhor que me cale, e ela que bata com a cabeça na parede também há de aprender. Mal. É isto, fazer todo o bem para evitar o mal. Eu tenho que ter a coragem de, com calma, dizer-lhe, minha amiga, desculpa, é inconsciência, eu já passei pela tua situação e julgo que não deves seguir por aquilo que tu estás a pensar. Não te aborreças comigo. A minha consciência é que tem que dizer isto. Tem que fazer todo o mal, todo o bem possível para evitar que o mal maior venha para ti. Agora tu farás o que entender. É preciso ter coragem para fazer isto, ok? Do outro lado da moeda só vem a regra de evitar o excesso, que vem na pergunta, a resposta 633. Isto é, perante nós, relativamente ao nosso corpo, não cometermos excesso, bem assim como não cometermos excesso em relação à natureza. Por exemplo, matar um animal para comer é legítimo e é bem proceder. Matar um animal por prazer e desperdiçar é mau proceder. Acho que é fácil de entender. Mas quem diz um animal diz um vegetal. É a mesma coisa. A lei da destruição esclarece isso e provavelmente teremos a oportunidade, num futuro breve, de debatermos cada uma das leis e ver também esta. Portanto, temos nas duas faces da moeda, temos as regras para o nosso bem proceder e o nosso mal proceder. Muito bem. Continuando. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. De onde vem essa responsabilidade? Naturalmente da vontade. Isto é diferente e a nossa própria justiça humana imperfeita como é, nós vamos a um tribunal e vemos claramente que duas pessoas que cometeram o mesmo crime, em circunstâncias distintas, saem com penas distintas. Porquê? Porque o juiz vai à procura da intenção também com que o praticou. Portanto, se um indivíduo matar outro indivíduo com vontade de o matar, é um ato de vontade, esse indivíduo tem que receber uma pena superior àquele que atropelou uma pessoa que apareceu na estrada e não teve tempo de travar, não é? São coisas diferentes, até nós imperfeitos vemos isso, no entanto o crime é o mesmo. Portanto, o mal agrava-se com a vontade e o conhecimento. Quando nós temos o conhecimento que é mal ter uma determinada conduta e mesmo assim fazemos, pois agrava-se a nossa responsabilidade. Ok? Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se houvesse praticado. Aproveitar do mal é participar do mal. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se tira partido do mal por encontrá-lo realizado, é que o aprova e o teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. Há uma relação muito estreita desta pergunta, 640, com aquela que eu vos falava há pouco, de fazer todo o bem para evitar o mal maior. Isto é, aquele que... Está bem, deixa-me aproveitar, o meu amigo é que vai na frente, ele é que vai arranjar o sistema e eu depois aproveito. Já não sou eu, ele é que está a fazer isso. Atenção, 642, fazer todo o bem para evitar mal maior. Ok? Está a proceder mal. Isto esconder-se atrás do outro, julgando que não é responsável, não. Ok? Uma coisa também vos quero dizer e que vem expressa no livro dos Espíritos. Nós já vimos que o mal agrava-se com a intenção de o praticar. Mas que se aproveita do mal praticado por outrem. Melhora, sobe é tão culpado quanto com este? a dificuldade em o praticar. Se um indivíduo que realmente pratica o mal com a intenção é mais responsável, talvez tivesse recuado diante da ação, que faz uma ação que lhe é muito mais difícil de fazer, também
também e o seu valor é diferente. Dou-vos um exemplo. Se pudesse, se eu sair aqui agora à rua, imaginemos que ousado. está um pedinte ali fora, e eu meto a mão ao bolso, sobro-me aqui umas moedinhas e tiro uma moeda e dou-lhe uma moeda. Não estou a proceder mal. Mas se eu agora fizer, em vez de lhe dar a moeda, dizer-lhe: meu amigo, hoje vem daí comigo, vem jantar à minha casa com a minha família. Isto é muito mais difícil, não é? É mais difícil de fazer, mas tem mais mérito. Estão a ver? Portanto, o bem exponencia com a dificuldade em o praticar, o mal exponencia com a vontade em o praticar. Ok? Tenhamos também isto bem claro. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Conforme há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer a esse desejo. Se, porém, faltou apenas ocasião para isso, o homem é culpado. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não, é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não É haver preciso que se faça praticado o bem no limite das suas forças. Fazer todo o bem para evitar que mal maior venha. Que vem logo na pergunta a seguir, a 642, diz exatamente isto também. Mas já aqui na 641 vem isto. O que é que nós temos aqui? Temos um provérbio muito simples que nós temos em português. Tão ladrão é o que vai à vinha como fica à porta. Certo? Portanto, meus amigos, não, é mal proceder eu pôr-me atrás do outro que é que vai tomar a iniciativa do mal, que é para eu depois escolher alguma coisa, como ficar. Se eu não pratico o mal só por falta de ocasião, é a mesma coisa que o que ficou à porta, deixa ir o ladrão à vinha, ok? Temos também esta questão. Ora bem, por último, referir-vos a questão da divisão das leis. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Não é por acaso que o ecrã de início, o slide de início era este e o de fim também é este. Realmente esta é a lei moral mais importante, porque de facto inclui também todas as outras, ok? Como vos disse, nós temos palestras por cada uma destas, a que chamamos as leis morais. Percebemos agora que as leis morais são uma fração daquelas, são aquelas apenas que estudam o bem e o mal, o que é o bem e o mal. E aquelas que o livro dos Espíritos, na terceira parte, fala, não fala nas leis físicas. As leis físicas deixa-as às outras ciências, se bem que também são divinas. Uma questãozinha agora só para perceber se estamos já à vontade para, com a nossa inteligência, ajuizar de uma lei. Pergunta, atenção, pode ter uma rasteira aqui no meio, hein? Pode um espírita casar com a irmã da sua viúva? É bem proceder? Não pode. Certo? E porquê? Por que não? Pode um espírita. Se é viúva, se a mulher é viúva, ele já morreu. Muito bem, é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, isto para vos dizer que nós temos... Exatamente. Nós temos que pensar... É possível casar um espírito encarnado com um desencarnado. Exatamente. E até porque o casamento é só uma lei humana. Tal como o divórcio, veremos isto quando falarmos aqui da lei da sociedade. Veremos isto. E da lei da reprodução também. Veremos isto. Já falei aqui, desculpa, então,
eles também, já vou ouvir a segunda vez, também havia um homenzinho, estava a mulher muito doentinha, um casal, estava idosa, a mulher estava muito doentinha, ai, o marido, ai, como é, ai, eu se calhar vou morrer, mas eu no céu espero por ti. Eu, calma aí, nós casamos, o nosso casamento é como é que se diz? O nosso casamento é... Comunhão de adquirido? Não. Comunhão já. É até que a morte nos separa. Quando acabar a morte, acabou-se o casamento. Bem metida essa também, bem metida, sim senhor. Pois é, meus amigos, estas questões do casamento, se tivermos a oportunidade, devemos de facto detalhá-la aqui, e nesta lei em particular da reprodução, falaremos de algo mais que Kardec também não falou no seu tempo, que é os casamentos que hoje começam a ser comuns, não é? Mesmo sexos. Ok? Mas a seu tempo, veremos qual é a posição espírita. No tempo de Kardec não havia, mas Deus deu-nos a inteligência para racionarmos sobre isso. É uma das leis que podemos abordar. Meus amigos, eu, para preparar-vos esta palestra, socorri-me destas obras, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, a Gênese, também destas que aqui estão, são livros de filosofia, fala sobre as questões da ética e da moral. O Universo Elegante é um livro que nos ensina as causas primeiras, há muita relação também, mesmo na natureza, se percebe qual é que é a tónica da perfeição. E este livro ajuda-nos muito nisso. Os vídeos que nós vimos estão aqui, esta musiquinha que temos ouvido está aqui, e eu, como venho fazendo habitualmente, vou publicar esta palestra, tal como as outras, neste meu canal de YouTube, que é Espiritismo JQ. Se puserem no Google, é só Espiritismo JQ, e vão ter este canal. E se para além das dúvidas e da conversa que tivemos a seguir, para esclarecer alguma coisa que tenha ficado por esclarecer, quiserem manter um diálogo comigo através de e-mail, também tenho aqui espiritismo.jq@gmail.com, e terei todo o gosto em vos esclarecer perguntas sobre esta ou outra questão qualquer que tenham. E era o que eu tinha para vos. Estou à vossa disposição. Não sei, Miguel, se quiserem fazer alguma pergunta, Também podem passar uma pergunta com rasteira, não é? A mim. Eu queria uma rasteira, mas fica mal. Então, obrigado. Ora, como sempre, João, vamos encerrar a sessão com a prece. Vamos tranquilizar-nos, ajudados por esta melodia calma, e vamos recolher ao nosso íntimo, onde se encontra o nosso eu espiritual, onde se encontra essa ferramenta maravilhosa com que Deus a todos nos equipou, a nossa inteligência, para que possamos aquilatar em todo e qualquer momento do que é bem e do que é mau. Estando nós situados neste nosso íntimo, tentemos estabelecer relações com os que estão ao nosso lado, quer a nível físico, mas também com os que, estando ao lado, mais acima, mais abaixo, estão invisíveis aos nossos olhos, mas nunca invisíveis ao nosso coração, aos nossos benfeitores espirituais, a todos os nossos amigos que na outra dimensão nos observam, esperam de nós também carinho, esperam de nós ajuda. E unidos todos neste propósito, então, façamos uma prece ao Senhor. Uma prece que, tal como Jesus nos ensinou, contenha as 3 chaves de qualquer prece.
uma palavra de louvor, uma palavra de agradecimento e o pedido, porque imperfeitos ainda somos. Assim, Senhor, queremos louvar-vos por esta obra maravilhosa. Esta obra em que nós contemplamos e estudamos para descobrir as leis imutáveis e eternas com que a criaste. É maravilhoso, é uma oportunidade enorme, é um ato de inteligência suprema. Este universo que a cada dia nós vamos descobrindo um detalhe mais da sua perfeição. Louvado sejas por isso, Senhor. Mas, Senhor, nós queremos também agradecer-te porque nos dás estas ferramentas maravilhosas, para além de nos concederes a inteligência, que também nos servirá não só para fazer ciência, a ciência física, descobrir as leis divinas físicas, mas também para descobrir as leis morais, o bem e o mal proceder, o aproximar-nos de Ti. Para além desta ferramenta, Senhor, também te queremos agradecer todas as outras que nos envias de quando em quando, como sejam os mensageiros, os profetas. E neste particular, agradecemos, Senhor, o envio, muito em particular, de Cristo e também do Codificador, que nos deixou este legado maravilhoso que hoje estudamos e que é a filosofia espírita. Por fim, Senhor, e porque imperfeitos somos, mas temos esperança de poder um dia compreender todas as Tuas leis. Mas, Senhor, porque imperfeitos somos, nós precisamos e ousamos pedir-te que nos ajudes nas nossas dúvidas do dia a dia, porque vamos ter sempre dúvidas se estamos a proceder bem, se estamos a proceder mal. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nesses momentos mais difíceis, em que nos aparecem situações em que nós ainda não temos experiência nenhuma, é a primeira vez que vamos passar por elas. Dá-nos a tranquilidade, envia-nos as boas intuições e ajuda-nos a compreender realmente, mesmo quando, naquelas situações em que nós decidirmos mal, mas que o decidamos apenas por simples ignorância e possamos mais tarde compreender o porquê e retificar nas vezes seguintes que ocorrerem. Obrigado, Senhor. Uma boa semana a todos. Bem-aja.